Giovanni Maciel. Um prazer te receber, Giovanni, Tudo cara. bom, meu É um amigo? prazer imenso te ter aqui comigo. Todo meu, prazer é todo meu poder voltar pra BH. Você tá chique, hein, cara? Isso aqui é um talk show, né? Você gostou? Aí, ó. Uhum. Vamos conversar. Eu sei que você começou sua carreira aí no rádio, Giovanni. Conta um pouco disso aí Vamos. pra gente, cara. Vamos lá pra gente chegar até onde nós estamos agora. Tem o início, né? Comecei a trabalhar com vendas no rádio e a gente vai falar de clínica, a gente vai falar de negócios. E tudo se resume à venda, né, Ricardo? Eu acho que tudo se resume à venda. Um serviço precisa da venda, um produto precisa da venda. Então, eu aprendi a vender no rádio. Trabalhava no rádio, trabalhava de locutor no rádio, ganhava muito seguidor no Facebook na época, mas não ganhava o cascalho ali, não pingava Não fazia direito. ainda, né? Aí, uma certa ocasião, fui conversar com o dono da rádio que eu trabalhava lá. Ele falou: Olha, Giovanni, a gente quer que você continue. Só que a rádio não tem condição de aumentar o salário, então eu quero te fazer uma proposta. Você sai para vender os comerciais da rádio, os spots, e o que você vender, 50 teu, 50 nosso. A gente coloca no ar. E aí eu comecei a visitar o comércio, usei uma estratégia, eu já chegava no comércio com o comercialzinho dele, o spotzinho dele gravado e apresentava. O áudio Aí ali pra inserir na o rádio. áudio, olha, o que você acha de a gente colocar esse material aqui na rádio? Já levava pronto. Aí o cliente falava, pá, que legal isso aí, rapaz, me dá isso aí. Falava, não, isso aqui é pra pôr na rádio. Aí negociava ali tudo e comecei com clientes pequenos, de repente pintou. Eu nunca esqueço dos dois clientes que foram a virada de chave na minha cabeça de vendedor. Foi onde eu olhei pro negócio e falei, rapaz, eu tô perdendo dinheiro no ar. Isso aqui tem potencial, né? Foi um mercado, fechei o spot com o mercado lá, fui lá, mostrei o mercado, eu mostrei o material para o mercado fechou, e aí eles falaram assim, você imagina que era dos R$ 18 a inserção. Eles falaram assim, a gente vai querer fazer 6 inserções por dia. Aí você faz isso 6 vezes todos os dias da semana, vezes o mês. Eu olhei aquele negócio lá, falei, comecei a fazer umas contas, falei, opa. E aí no mesmo mês eu vendi um conteúdo muito parecido para um posto de gasolina. E essas duas comissões que caíram já superaram o meu salário da rádio. Falei, rapaz, eu tô perdendo dinheiro Como locutor. como locutor. Tô. Eu trabalhava numa rádio pequena, de uma cidade do interior, então é óbvio que não é a realidade dos grandes locutores das grandes rádios nacionais, mas a gente se virava desse jeito. Aí eu falei, cheguei pro dono da rádio e falei, cara, quero fazer a área comercial da rádio. Tudo que pingar aqui eu vou desenvolver e nós não tínhamos vendedor. Aí fui me afastando do microfone. Eu não tinha muito aquele desejo de ficar ali muito, tá? Não ligava muito para isso. E virei vendedor. Cara, isso foi a sua entrada pro mundo de vendedor. Foi em 2008. Antes você nem passava na sua cabeça trabalhar com venda. Não, trabalhava com caminhão. Era motorista de caminhão. E aí disso, como é que foi progredindo Aí aí? beleza, aí fomos na rádio, aí quando você começa trabalhando na rádio, você começa a fazer uns dinheirinho ali, um cascalhozinho aqui, pá. Aí você começa a olhar outros mercados. Eu lembro que em uma certa ocasião eu fui fazer um comercial de uma imobiliária e a dona da imobiliária falou assim: Rapaz, você tem uma desenvoltura, você daria Para para comunicação e tal. comunicação, você não quer apresentar os meus imóveis? Eu te pago uma comissão dos imóveis? E cara, e como em todo lugar tem aquelas situações em que o combinado, o tratado às vezes não acontece, então. Só que aí Você abraçou a oportunidade. abracei a oportunidade, fiquei na rádio, mantive ali, comecei a ganhar uns troquinhos apresentando imóvel. E aí o que aparecia para vender eu ia fazendo, cara, até cair na indústria farmacêutica. Quando me apareceu a proposta do primeiro emprego na indústria farmacêutica, eu abracei, como CLT, tudo. E aí fui desenvolver esse trabalho na indústria farmacêutica, que foi onde eu comecei a visitar clínicas pelo Brasil todo. Então, Principalmente odontológico. odontológicas, na ocasião odontológicas, porque a indústria farmacêutica ela separa os atendimentos, né?
Então, a maioria das indústrias separam os atendimentos e eu migrei para odontologia num momento em que foi aí, eu já estou falando 2017, 18, 19, alguma coisa assim. Já perto da pandemia, né? No momento em que no momento em que a harmonização facial, principalmente, que era o nosso carro-chefe no, Tava no que diz respeito ao produto, sim, decolando aí na estava odontologia. começando a decolar. Então, a gente viu muito dentista ter uma virada de chave ali com a harmonização. E era aquele trabalho de dia a dia. Eu lembro que eu saía de casa lá do sul e eu ficava 15 dias fora. Eu ficava 5 dias em São Paulo, 5 dias no Rio e 5 dias em BH. Fazendo esse trabalho de formiguinha mesmo, de visitar clínicas. E isso, Ricardo, que nos deu um know-how E evento, né, Giovanni? e evento, e A gente muito acabou se evento. conhecendo aí num evento lá em Salvador, né, cara? Lá em Foi muito massa. Salvador, cara. Nem sempre o dentista percebe a importância que a venda tem no negócio dele. Talvez ele não leva o negócio dele como uma empresa. Eu liguei para um cliente meu essa semana e foi legal que a gente estava conversando e ele falou assim, aqui na minha empresa, e eu achei muito legal porque é muito difícil ouvir um dentista se referir ao consultório como empresa. Uhum. E consultório é empresa, cara. É uma É, empresa, é uma empresa, é uma empresa e como tal ela precisa ser gerida, né? E o dentista não aprende isso na faculdade, né? É o que a gente sempre ouve. sim. Ah, eu sei fazer, eu sou especialista em fazer um preenchimento labial, eu só não sei vender. Faz um curso, especializa em outro, o cara é É, fera, mas nem sempre o paciente sabe é. o que ele faz. E aí, esse processo, Ricardo, de estar conhecendo clínicas, ele é muito enriquecedor, porque você está numa clínica lá no Rio de Janeiro. Eu lembro de situações em que eu sentei numa sala de espera bem especial, com tinha a sala de espera normal, e a doutora chegou e falou assim: Giovanni, eu vou te colocar numa sala especial lá para você não ficar com o pessoal aqui, você me aguarda um pouquinho que eu tô com uma paciente, e a paciente era uma atriz da Globo, e eu dividindo espaço com ela, e aí eu saí daquela clínica incrível na Barra da Tijuca, e a minha próxima agenda era uma clínica no Meier. E a gente não trata ninguém diferente, mas existe essa diferença de atendimento. Então isso E a gente observa, né? Você vai, eu é, começo a perceber as é coisas. muito enriquecedor porque você sai de uma realidade, entra em outra realidade, de repente você já está em outra realidade, acaba que tudo isso vai somando para você como quem vê o mercado por um todo, né? De repente saía de uma clínica no Rio de Janeiro, a reunião do outro dia era numa clínica em Belo Horizonte, que é outro mercado, totalmente diferente. Ainda que seja do mesmo ramo, o público é diferente, então é muito enriquecedor E isso. é legal porque você falou isso, porque o dentista ele é muito procedimentista, né? Ele fica ali dentro do mocho, da cadeirinha, na sala, ali fechado, atendendo. Tem dentista que não sabe nem o que está acontecendo ali do lado de fora da sala dele. Exato. E nessa oportunidade da gente visitar os clientes e estar indo numa clínica e outra, você começa a ver como é que é aquele movimento de sala de espera, de atendimento, o fluxo, o tipo de paciente, e começa a ver, pô, isso aqui, esse profissional aqui, se ele mudasse isso aqui, ele ia começar a ter mais resultado. E aí você passa de vendedor para quase que um consultor. Sim. E é muito natural, o Ricardo, é muito natural você chegar num consultório e, e os dentistas perguntarem: Pô, Giovanni, vi que você visitar fulano de tal, o que ela fez que deu certo? E aí é óbvio que a gente, naquilo que diz respeito à área particular de cada um, a gente não entra, mas no que diz respeito ao sucesso e aquilo que você viu que deu certo, você compartilha. E a gente quer ajudar, A gente né? quer ajudar. Até porque eu dei muita consultoria para algumas clínicas e consultórios que eu via um potencial, então, e fazia isso, eu não vou dizer de graça, porque eu fazia isso vendo o potencial daquele cliente no futuro. Era um cliente que me comprava duas, três caixas, e eu falava assim, cara, se eu ajudar esse cliente aqui, daqui a pouco ele está me comprando 10, 15 caixas, e era certeiro, E cara. vai ser bom para o profissional e vai ser bom para É você. o jogo bom de jogar que todo mundo ganha. É, Aí você chegava na doutora, falava, doutora, e se de repente a gente fizer alguma situação aqui? O teu procedimento hoje, carro-chefe é a harmonização, mas tem um dente na porta do teu consultório, de repente não está conversando com a tua a realidade. audiência que você quer atrair, O que você quer atrair? né? Exatamente isso. E a gente fazia muito isso, cara, fazia muito isso. Essa dificuldade aí de ter um brand, né? De ter uma imagem, de mostrar aquilo que você quer atrair, o tipo de paciente que você quer.
Porque aí o profissional fala, pô, eu fiz um curso de harmonização, não estou tendo resultado. Uhum. Aí acontece, você vai lá, olha, o cara tem um dente estampado. O cara posta dente, o cara posta procedimento cruento no Instagram. E a gente, como dentista, a gente gosta de ver isso. Mas paciente, ele não quer ver sangue, ele não quer ver agulha, ele Exato. não quer ver nada disso. Ele quer ver o que, que o paciente quer, ele quer a transformação. Né? E aí tem que passar isso pro dentista, né, cara? Existem estágios, né? A gente trabalha com o dentista que saiu da faculdade, está naqueles primeiros anos, então ele não quer mostrar nada para o paciente, ele quer mostrar para os amigos dele da faculdade, para a área que ele migrou. Exatamente. E aí ele posta mostrando pro colega dele da faculdade que de repente ele foi para uma área que deu certo. E aí tem o estágio também do dentista que está tentando, que está ali peleando, como a gente fala lá no sul. Tem o cara que deu certo, o cara que mirou num alvo e vou nesse, pá, virou referência. Cara, são várias, eu digo que são várias realidades, às vezes em uma semana. Você visita todo que é tipo de clínica e isso vai te dando também uma bagagem em ver, Ricardo, tinha situações que a gente chegava, que eu chegava em visitas, que olhava e dizia assim, cara, que não vai dar certo. Não, esse cliente, ele ainda está com a cabeça que não é um sentimento de que vai. A gente, o know-how que você vai adquirindo te permite olhar e dizer assim: eu não vou investir o tempo aqui, porque é um cliente que vai me dar uma demanda, um desgaste, e até a gente falando isso, não quero que soe ofensivo, mas é o cliente que não quer crescer, é o cliente que quer Sim. ficar naquela posição e para ela tá bom, tá confortável, ou para ele tá confortável, então você não mexe ali, ali você faz o relacionamento comercial. É um produto versus preço, tá? Beleza. E é triste, né? Quando você vê um profissional, às vezes a gente quer até ajudar, mas talvez a pessoa não tenha abertura, não quer. É. Né? Você vê, pô, isso aqui tinha um potencial, tá num lugar bacana, o profissional tem conhecimento, mas tem umas coisinhas aqui que precisavam mudar. Mas tem cases de sucesso nisso também. Eu sempre cito uma clínica lá de Curitiba, que eu atendi a doutora espetacular, com uma destreza para realizar os procedimentos. E eu vou falar muito de Hoff, a gente está falando da odontologia, mas eu vou falar muito de Hoff porque é a área que eu atuo na odontologia. Então, a doutora, cara, dominava todos os procedimentos. E aí o marido dela, que trabalhava com imóvel, largou do trabalho dele para administrar a clínica. Primeira visita que eu fiz lá era a primeira semana dele lá, ele chegou e disse: "Cara, eu preciso de ajuda. Quero transformar isso aqui numa clínica de estética." E aí a gente foi trabalhando junto, foi desenvolvendo junto, desde imagem da clínica, desde de padrão de atendimento, cara, tudo. É, e quando você faz esse trabalho, você começa a olhar os resultados, porque se é uma empresa, empresa é medida por resultado. Empresa é feita para dar resultado. Senão não seria empresa. Então, quando você começa a medir os resultados daquelas mudanças mínimas que você fez, por exemplo, eu lembro de situações em que a gente pegava o WhatsApp e dizia assim: mas não está tendo recorrência, os pacientes não estão tendo retorno. Aí você falava assim: vamos lá, espelha o WhatsApp aqui no meu computador. Olha aqui, essa aqui, ó. Não, não, não. Dá Volta um lá scroll embaixo. aí, vamos lá embaixo. Vamos lá embaixo. Tava lá, eu fazia isso com os vendedores nossos. Falava: doutora, eu estou estacionando o carro e já já eu te atendo. E a doutora estava até agora, até aquele momento esperando. Então, outro cliente precisava saber o valor desse procedimento. Aí lá na clínica já, né? Lá na clínica, precisava saber o valor desse procedimento. Doutora, só um minutinho que eu vou conversar com ela aqui. Como o seu caso é mais abrangente, eu vou conversar com o profissional e já te dou uma resposta. E ele tá até hoje esperando a resposta. Meio ano esperando a resposta. Então são coisas simples. E aí, quando você começa a tratar o processo, porque eu sou muito dessa ideia de que é pessoa e processo, processo e pessoa. Quando você começa a mexer nessas feridas dentro de uma clínica, quando você começa a entender esses processos e colocar e passar pro gestor da clínica que assim, cara, a tua recepcionista, ela é recepcionista.
de repente ela não foi preparada para ser uma vendedora. Ela não foi preparada, ela vai, Ou às vezes nem para ser ou recepcionista. às vezes nem para ser Nem recepcionista. levanta do balcão na cadeira para receber um paciente, não olha no rosto do paciente. E isso custa caro, Ricardo. Eu digo que e aí o profissional, e aí seja o dentista, o médico, mas principalmente o dentista, ele tem aquela pessoa de confiança dele. E custa caro para ele porque essa menina trabalha comigo há 20 anos mas deixe ela como tua amiga então. Agora você talvez está colocando ela para gerenciar a tua entrada ou a dinâmica dos teus pacientes e ela não é essa pessoa para isso. Só que você está deixando ela lá porque ela é uma pessoa de confiança, que Acomodou, não quer é. tirar. Não, e aí usa a seguinte frase: ela nunca vai me roubar R$ 1. Mas Mas está te e, fazendo perder milhões, né? mas e o dinheiro que ela está te fazendo perder por não ser uma pessoa preparada para aquilo? Então, Sim. naquela clínica de Curitiba, a gente estruturou e a primeira coisa que a gente fez foi mexer nisso. Foi a recepcionista foi treinada para fazer a recepção, para cuidar dos agendamentos, tudo certinho. Mas o setor comercial da empresa foi estruturado junto com o marketing elaborou campanhas, a doutora fez alguns vídeos e elaborou campanhas para geração de lead. Esses leads caíam no setor comercial, foi contratada uma vendedora. Eu lembro que era até uma vendedora de lixa, cara. Uma moça muito, muito gente boa, que vendia lixa e gostava de procedimento cirúrgico, e a gente contratou ela lá, Treinou, né? treinou ela, capacitou ela, foi um tempo, ela não sabia, não tinha a menor noção do que era uma toxina botulínica. E capacitou ela, e aí hoje ela é vendedora. O cliente cai lá para fazer um procedimento cirúrgico de papada, sai com toxina, sai com preenchimento labial, sai com tudo, porque é uma vendedora. Vendedora. Agora, você quer ver uma coisa interessante? O dentista às vezes pergunta assim, mas é ruim o dentista vender. Quem deve vender? O que, que eu penso? Você me fala a sua ideia. Eu acho que deve vender quem gosta de vender. Se o dentista gosta de vender, vende. Se ele não se sente bem, aí ele delega. A secretária dele é uma boa vendedora? Deixa ela vender. Não é? Precisa colocar alguém dentro da clínica, do setor comercial, que Que venda. trabalhe e que venda. Né? Porque toda empresa precisa de venda. Isso é algo comum para toda empresa e todo negócio. A venda, ela é necessária para todo que é tipo de Sim, negócio. E como que você sustenta a tua clínica? No boca a boca. Beleza. Mas você está deixando dinheiro na mesa. sim. Tá deixando dinheiro na mesa porque o boca a boca ele é o marketing mais positivo que existe. Eu super concordo com isso. Mas ele é muito restritivo, né? Então, eu concordo muito com a ideia de que tem que ter a venda e a venda qualificada, né? Primeira coisa que eu deixaria de dica para quem quer ter sucesso em qualquer ramo, olha o teu setor comercial. Vendas. Olhe o teu setor comercial. Veja a demanda que você tem, reveja a demanda que você tem. Nós estamos passando por isso agora na empresa. Então, se as indústrias mudam isso, veja as coisas mais simples, Ricardo, coisas simples do tipo assim, ó, eu lembro que uma das ações que nós tomamos lá e que a clínica não tinha eram os top 10. Cara, quais são os teus clientes que chegaram aqui e te deram uma lucratividade X? Não sabemos. Então vamos lá, vamos. Coloca um programinha, coloca me fugiu a palavra agora, mas CRM? um CRM para Sim. você poder rastrear isso. Cara, quem são? A minha clínica aqui eu tenho o fulano, ciclano, beltrano, esses caras me trouxeram um procedimento, um faturamento de tanto. Quando que é o aniversário dele? Entendeu? Do que ele gosta? Ela é mãe? Mandou Feliz Dia das Mães para ela? Né? Tá passando por alguma dificuldade? Postou nos stories lá que a tia ou a madrinha faleceu? Manda lá, fulana, Anota para quando ele voltar, você comentar. Né? comentar meus sentimentos pelo acontecido na família, porque isso demonstra Atenção. atenção, cara. E aí a gente vai para esse passo que a venda, ela se torna uma consequência do relacionamento. A venda ela se torna isso. Então, quando a gente começou a mexer nessas pequenas coisas
que deram resultado, você pega e coloca os top 10 da clínica. Quem são esses caras? Pô, para esse cara aqui eu vou mandar uma mensagem hoje e vou dizer assim, Maria, tudo bem? Tô passando aqui para te dizer que o teu retorno tá chegando a época do teu retorno e a gente viu aqui que você fez tantos procedimentos no teu último, na tua última estada aqui na clínica e a gente quer te presentear aqui com uma sessão de alguma coisa. O retorno que isso vai dar para a O clínica? retorno que isso vai dar para a clínica, e aí você negocia. Então, essas coisas eram coisas pequenas que a gente começou a implementar e colocar na clínica. E aí, Ricardo, você faz o básico, que é cuidar do que você tem em Só casa. fazer o dever de casa É, básico, é né? o básico, porque assim, se você não sabe quem são os teus clientes, dificilmente você vai alcançar novos clientes, porque às vezes o teu faturamento Se você não dá atenção ali para os seus pacientes, né? tá na tua carteira de clientes ali, que já o cara veio e fez a toxina hoje, ele tinha que ter voltado há 4 meses, ele não voltou por quê? Você nem deu bola para ele, você nem ligou mais para ele, você não sabe onde que ele tá. Ou ele também nem sabe outros serviços que você tem. O cara chega na sua clínica para fazer um procedimento X, aí ele faz aquilo e vai embora achando que você faz só aquilo. E você tem um leque de coisas que ele podia estar oferecendo para ele, que ele desconhece. Ricardo, Né? e isso é estudo, McDonald's. Você chega no McDonald's, você pede um lanche, você pede a Coca, Uma batatinha por o que mais que um ela real, faz para você? Uma batatinha? mais um real. Quer levar um sorvete por mais R$ 2? E Se essa empresa faz isso, por que que o dentista não faz? não pode fazer. E aquilo que você falou aí de saber quem são os seus melhores clientes, porque isso aí é o princípio de Pareto. É, 20% são responsáveis por 80% do seu resultado. exatamente. Né? Então é aquele Exatamente. cliente que você vai pedir indicação para ele. Porque a gente falou muito do dentista que fica dependendo do boca a boca. Uhum. O boca a boca é aquele que você conversa desestruturadamente, você encontrou um comenta. Agora, se você pedir para o seu cliente, se você criar um processo de pedir indicação, aí você já vai ter um programa de referência estruturado. Exatamente. Giovanni, terminamos seu serviço aqui hoje, seu tratamento. Né? A secretária ali, pô, Giovanni, você está satisfeito, cara, com o tratamento? Está tudo certo? Aí você vai e responde a secretária, né? Esse é um tipo de coisa que a secretária pode fazer. Não, tá tudo bem, pô, ótimo, Giovanni. Ela vai fazer isso depois que terminou o seu procedimento, seu tratamento. Giovanni, podia te fazer um pedido aqui? Vai ajudar muita gente. Isso é óbvio, claro, o que poderia ser? Aí a secretária, você podia fazer um comentário aqui no nosso perfil do Google? Pô, claro. Ela pega só aquele link e já te manda. Você já vai lá 5 estrelinhas para o dentista, comenta que está muito satisfeito e tal. Só aquilo ali já vai posicionar o dentista E como de graça. isso gera resultado, graça, cara, de graça. E coisa simples. E o dentista termina, pô, Giovanni, que bacana, cara, fiquei muito feliz. Depois traz sua família para a gente conhecer também. Exatamente. Eu digo que o dentista, Ricardo, ele tem uma vantagem muito grande sobre todas as outras profissões. Que ele tem sim a recorrência do paciente. Eu, por exemplo, vou no meu dentista, Dr. Nivaldo, que inclusive eu acho que você fez negócio com. Eu vou no meu dentista faz uns 15 anos. Usa lá o Dr. Chen. Uhum. Faz 15 anos o meu dentista, ele toca guitarra na igreja com a gente lá. Cara sensacional, cuida dos meus dentes, cuida dos dentes dos meus filhos. Então, o dentista tem isso na profissão. De conseguir ali, né, entrar no meio, na família, nos amigos, né? Mas agora a odontologia, eu vejo muito isso, que a odontologia ela está migrando a odontologia estética, e aí eu não falo só de Hoff, mas falo de lentes, facetas, enfim, toda a odontologia estética, ela está migrando para um mercado onde ela tem que fazer a captação de pacientes. Aquele paciente que é o meu caso, que é aquele cara que ia lá para fazer o tratamento, para fazer uma revisão, para fazer um tratamento de canal, aquele cara não é o paciente desse novo dentista, que é o dentista da estética como geral. Esse dentista ele tem que fazer captação de paciente. E eu falo que sim, não só captação, porque uma clínica, para ela ter crescimento e sucesso, ela precisa de fidelização. Uhum. Né? Porque senão o cara fica naquela bola de neve de estar sempre só captando. E se ele preocupar muito com a fidelização, como a gente está falando, ele vai ficar trabalhando cada vez mais tranquilo e trazendo mais pacientes de qualidade para ele. Quer ver outra situação que eu vou citar aqui, aí eu jogo na roda para pensar.
mas é o dentista cientista. Eu não tô falando alguma coisa contra o estudo Não, de ou a forma alguma. ciência, de forma alguma. Mas é aquele cara que passa o grande tempo da vida dedicando a estudo, 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 estudo e curso, estudo, especialização, estudo e curso e pá. E ele chega numa terça-feira na clínica dele e ele não vê tudo aquilo que ele investiu em De retorno, né? conhecimento de retorno. Por quê? Porque não aplica aquilo que investiu num retorno de marketing ou alguma coisa nesse sentido. Cara, isso a gente encontra muito. Falando de ação, Giovanni, eu lembrei aqui de uma ação, mas é para o dentista implementar no consultório dele. É o simples ato de reagendar o paciente que ele atendeu. Atendeu o paciente ele tem que ir embora. Independente do procedimento, que ele tem que já ir embora com o agendamento dele para o Uhum. retorno, seja para uma profilaxia, seja para um acompanhamento, seja para o próximo procedimento. Porque o dentista termina, tá, tchau, vai embora. Aí isso é um trabalho redobrado que vai dar para a secretária, entrar em contato depois, está tentando trazer aquele paciente de novo. Então, o dentista já tem que explicar para o paciente a importância dele estar retornando, que já vai deixar um agendamento para ele prévio, para ele poder estar voltando daqui a um certo tempo. Você Sim, vai ter um fluxo ali de paciente muito mais tranquilo para fidelizar seu paciente. Né? Coisas exatamente. assim, como a gente falou, é o dever de casa, é o simples. Eu lembro quando eu ainda não tinha aplicativo assim para gestão de consultório, eu tinha criado um, cara. Eu mesmo criei um, e uma coisa que eu fazia era, eu atendia o paciente e coisas que ele ia comentando assim da vida dele, tipo assim, Hum, que ele tinha um cachorro, eu já ia lá, tem um cachorro, o nome do cachorro, digitava ali o nome do cachorro. A mãe operou, tudo ali que ele comentava da vida eu colocava. Porque, cara, eu não vou lembrar do paciente daqui claro. 30 dias, sendo que eu atendi uma centena de pacientes durante o mês. Mas aí o Uhum. cara chegava, eu já olhava lá. Pô, a mãe dele operou mês passado, cara. Aí você já chegava, pô, Giovanni, como é que tá sua mãe, cara? Como é que foi a Como é que foi a cirurgia operação lá? lá? O cara já, pô, o cara lembra, cara. Entendeu? Então são coisas que você demonstra atenção da pessoa, Exato, né? exato. Uma coisa boba, o cachorro dele, o nome do cachorro, você coloca ali. A música, o cara comenta que gosta de um estilo de música, você coloca. Talvez lá na sua recepção tenha uma música padrão, mas aí ele entrou para a sua sala, você consegue ter lá e ligar Ali, um ali é, ali é, Spotify e colocar a musiquinha que ali ele é o gosta. tempo é dele, né? E só hoje eu devo ter passado umas 4, 5 clínicas. Então você imagina o teu paciente que está indo na tua uma vez por mês. Ele sabe que aquela sensação, aquela experiência vai ser na tua clínica. Aí ele senta na cadeira, tá lá tocando o Gustavo Lima, o Bee Gees que ela gosta. Já pensou aquela paciente que gosta de um Bee Gees? Tá tocando o Bee Gees lá que ela curte tudo, ela senta ali, ela relaxa, ela vê que aquele momento foi preparado para ela. Quando as pessoas têm esse tipo de cuidado com o paciente, Ricardo, Experiência, o paciente tem esse tipo de experiência, cara, esse cara não sai, fidelizou. não sai mais da tua, da, Fidelizou. da tua. E aí a gente pode ir também, Ricardo, para outras coisas. Que esses dias eu vi um vídeo teu que eu achei muito interessante, cara. Às vezes a gente mesmo às vezes a gente mesmo cria os nossos próprios concorrentes, né? Sim. O paciente está lá, foi para uma avaliação de um procedimento estético full face, onde ele vai gastar 12 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais, e lá na tela do consultório está passando as Maldivas, os hotéis nas Maldivas. Você vai pensar, não vai? Ele, Ele ele, gasta. ele vai olhar para aquilo ali Ele já entra na e vai sala, dizer, se ele tiver com o orçamento da viagem na mão, dificilmente você vai fechar o full face dele. principalmente dependendo do aquilo que a gente falou no começo, você tem um tipo de público. Tem público que aquilo ali não vai afetar Não. o gasto dele, mas tem público que ele pode ver uma bolsa na televisão que aquilo ali pode atrapalhar o paciente, pode perder o interesse. Né? Outra coisa que é muito comum, e isso eu sempre falava para as meninas do comercial da clínica lá de Curitiba, e aqui eu vou falar, abrir, e a gente nunca pode pensar com o nosso bolso quando você for fazer um procedimento, quando você for passar um Vale. orçamento, você nunca pode pensar com o teu bolso, porque o paciente, se o teu trabalho é um trabalho que tem um valor agregado naquilo, que você estipulou que aquele é o teu valor, não tenha medo de passar o teu valor. Porque eu vi que alguns clientes, o dentista tinha muito isso. Por exemplo, dentista de harmonização facial.
Você chegava e perguntava assim, tá, mas se o paciente quiser fazer um procedimento aqui, ele falava assim, eu vendo a seringa R$ 700. Pera aí, quem vende seringa sou eu, você não vende seringa. Você vende um procedimento estético. Quanto que você vende procedimento estético? O meu preenchimento labial é É tanto, X. entendeu? Uhum. E o dentista tinha muito disso. Agora tem. Eu sou fã de alguns casos, Ricardo, que eu olho assim, dentistas que eu atendia lá na época da outra empresa, pequenininho, cara, e hoje faturando, sabe? Uma nota, cara. E aí você vê o crescimento deles e você vê a postura deles. Ou você comentou isso aí, eu lembrei também uma outra dificuldade que muito dentista me pergunta, precificação. Precificação. Outro dia uma colega me perguntou assim, pô, eu vou oferecer aqui duas opções de prótese para o paciente, era um laminado. Só que essa custa X, essa custa 3x. Quanto que eu cobro em cada uma? Eu falei, você não tem que preocupar com o material que você está usando, você tem que preocupar com o seu trabalho. O seu trabalho custa quanto? 5x? Então, o seu trabalho é 5x mais 3 ou 5x mais 1x. Você não tem que preocupar no preço do produto que você está usando. Você tem que preocupar quanto que o seu serviço, a sua hora vale, o seu conhecimento. E aí você pode dar duas opções para o cliente. Olha, eu tenho a opção de fazer com esse material É, ou com esse. Com esse fica tanto, com esse fica tanto. Não é o preço relacionado a quanto vai ser o material, é o você seu entende que ele tá preço. vendendo, ele não tá vendendo o trabalho dele, tá vendendo o material. Aí ele. E é tão fácil de calcular isso, né? Cara, isso aí é a tal da valorização, né? Então, criar essa. E isso é uma cultura, Ricardo, não é do dia para noite, é uma Não, cultura. é difícil. É o que acontece, né? Essa questão mesmo de você ter um conhecimento muito grande, mas se você não está passando isso, o seu paciente não vai saber. Você vai estar ali perdendo a oportunidade. Né? E talvez o seu concorrente ali, que não tem tanto conhecimento, mas ele está correndo atrás ali de divulgar, de postar, de ter uma outra ação ali de marketing, está trazendo mais resultado para o negócio dele. E eu concordo muito com isso, e a gente, na ideia de não quer ofender ninguém, e jamais querer que alguém se sinta ofendido com isso, muito pelo contrário, é de repente te dar um empurrão para você E, te boa, despertar, para você olhar e dizer assim, poxa, faz sentido isso que esses sim. caras estão falando. E aí eu tenho exemplos, Ricardo, que eu sempre cito, e conforme a gente vai conversando, os exemplos vêm vindo, né? Visitei uma vez uma cliente, estava num congresso com uma cliente da Barra, reclamando, tal, eu não consigo, não sei o que lá, não consigo desenvolver, a clínica não vai, papapá, papapá, papapá. Você podia me dar uma consultoria em marketing, Giovanni, porque, poxa, a gente precisa tanto disso. Quando a pessoa pede para dar consultoria em marketing, a primeira pergunta que eu faço é quanto que você está disposta a investir? Investir no quê? Investir no marketing. O que é? Você vai ter tráfego pago, você vai ter que produzir conteúdo, você vai ter que de repente pagar um videomaker, alguma coisa nesse sentido, tráfego pago no Google. Quanto que você está disposto a investir? Quando você faz essa pergunta, você já elimina, cara, se 20 fizeram essa pergunta, 5 continuam a conversa com você. Sim. Os outros 15 já dizem, tem que investir? Não é de graça, não? Não. Então, assim, e aí eu cito um exemplo de uma cliente minha, de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, divisa com o Uruguai, cara. A cliente chegou e nesse mesmo congresso. A cliente chegou cansada de andar em congresso, eu conversando com uma doutora ali. Ela chegou e, você sabe como é que é o congresso, né? Ela disse, Giovanni, eu quero fechar um pedido com você. Você se importa de eu sentar aqui só para descansar meus pés um pouco? Doutora, fica à vontade. Doutora, você vai se sentir. Ela, não, não, fica à vontade. Sempre pergunto para outra cliente, porque de repente a gente tá num assunto ali, a outra chega. Ela disse, não, não tem problema. Eu falei, então fique à vontade aí. Se você quiser uma água, eu peço. E ela ficou ali no celular dela e eu conversando com a cliente da Barra. Ela, de repente, eu vi que ela levantou a cabeça assim e ficou ouvindo a nossa conversa. Aí a cliente da Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, uma localização incrível, olhou assim: Você trabalha com ROF também, amiga? Dela disse: Olha, eu trabalho. Simples, simples, humilde, com sotaque lá do interior do Rio Grande do Sul.
eu trabalho, mas eu acho que ouvindo aqui, inevitável a gente ouvir, eu acho que o teu negócio é investir em você. A própria dentista deu um toque na A outra. dentista deu um toque na outra. Daí ela falou. Aí as duas começaram a conversar e eu falei: pronto, agora eu quero ver essa história, onde vai desenrolar. Aí eu lembro que eu tava fechando então, doutora. Tô fechando 10 caixas com ela aqui. E o que que você indica? Essa aqui, falei pra doutora do Rio de Janeiro, falei, essa aqui é uma das minhas melhores clientes. Aqui Ela sentou para aqui descansar. sentou para descansar. Ela atende na cidade tal. A cliente do Rio disse, não faço a menor ideia de onde é. Falei, então tá aqui. Vou te contar a história dessa cliente. Você me permite? Ela, muito simples, falou, pode contar. Quando essa cliente do Rio Grande do Sul começou a comprar comigo, ela comprou 50, de repente ela comprou 70 caixas, de repente ela começou a comprar 100 caixas. 100 caixas do produto que eu vendia, eram duas seringas cada caixa, dá 200 ml. Eu fui fazer a minha pesquisa. Fui pesquisar o meu cliente ali, ela morava numa cidade tal, com 80 mil habitantes, Ricardo. Falei, essa mulher tá fazendo preenchimento em boi, em vaca, só pode, porque não, nem tem isso de habitante. Se você for limitar, atender na cidade. Aí eu falei, doutora, me fala do teu negócio. Ela disse, eu me tornei uma referência na fronteira, de forma que eu também faço os meus investimentos em tráfego pago para o Uruguai. E hoje eu atendo aqui na fronteira a nata do Uruguai. Tem gente que vem de Montevidéu para fazer procedimento comigo aqui. Falei, cara, olha o que é a cabeça do investidor, né? E aí eu contei essa história para a doutora do Rio de Janeiro, ela falou, nossa, 80 mil habitantes tem no meu bairro, tem muito mais na Barra da Tijuca do que na tua cidade. Então, e as duas viraram amigas, e aí elas começaram a ter troca, e aqui fica outra dica. Gente, se cerque de gente que dá certo, porque se Saia do consultório um pouco, é, né? e se cerque de gente que dá certo, isso, claro que existe, mas isso não é inveja, é você olhar como que a pessoa está dando certo e se aproximar dela, porque a chance de você dar certo é muito maior Sim, do que você ficar conversando com aquele cara que não tem que não resultado. tem resultado e que vai ficar reclamando com você. Exatamente. Oh, meu Deus, ó, não sei o que lá. Ai, a gente errou. Ai, a faculdade de odontologia para mim foi um erro. Né? E existe dentista que tá muito bem. Aí essa história dessa Tem doutora, muito dentista que está muito, muito bem. essa história Tudo dessa bem. doutora do Rio Grande do Sul é uma que hoje ela virou para mim um padrão cara, um padrão de gerenciamento de vida. Porque ela construiu a carteira dela, ela construiu os clientes dela, ela construiu o nome dela na região que ela atua. Então, assim, eu, de repente, a pessoa fala muito, eu aqui não estou dando certo, de repente, se eu for para São Paulo, eu dou. Meu amigo, se você for com a cabeça que você tá para São Paulo, você só vai dar errado em São Paulo também. Sim. E aí ela construiu o padrão de atendimento dela, ela construiu o preço. Cara, ela cobra 2.500 a consulta para o paciente sentar com ela lá Consulta, nem é e, para fazer um procedimento. isso. E aí, se o paciente fechar o procedimento, ela bate esse valor do procedimento. Mas ela não perde tempo passando o orçamento para quem não vai fazer procedimento. Por quê? Porque criou um respeito na região onde ela está. Ela se valorizou, Se valorizou, se se posicionou. posicionou, criou um respeito e ela virou, hoje eu converso com ela virou uma grande amiga, ela diz assim, Gil, hoje eu me dou o luxo de não trabalhar na segunda-feira. Não trabalho segunda-feira, é o dia que eu tiro para organizar. À tarde eu vou para a clínica, organizo o financeiro, organizo o marketing. Se eu tenho algum vídeo para gravar ou algum conteúdo, eu reúno minha equipe de marketing e faço esse conteúdo. Eu não atendo na segunda-feira. Eu trabalho na segunda-feira. Menos do que eu deveria estar trabalhando. Mas eu me dei esse luxo. Segunda-feira eu durmo até 10 horas da manhã. E vou para a clínica à tarde e resolvo o que eu tenho que resolver. Por quê? Porque isso é outra coisa também, Ricardo. O dentista ele não cria tempo Ele para não para, né? não para cuidar do financeiro, não para Sim. cuidar do marketing, não para. Ele acha que o mocho é a vida dele ali. Então, eu digo para ela que ela virou um grande exemplo de vida para mim nesse momento.
Então, Giovanni, eu acho que, cara, tem muitas sacadas aqui simples que se o dentista implementar no negócio dele, eu acho que ele já começa a se diferenciar da maioria. Exatamente. A primeira delas é comece pela base. Conheça a tua base. Conheça a tua base de clientes, olhe lá, veja quem é a doutora Maria, quem é a Maria, quem é a Joana, sabe? Conheça a tua base. Eu sempre digo isso para todos os lugares que me pedem essas dicas. Conheça a tua base. E começa a mensurar os números que você tem na. Exatamente. Depois vai para a equipe, veja se de repente você não está cometendo erros básicos, como colocar uma pessoa que é uma ótima telefonista para vender, ou que é uma ótima. Hoje nem existe mais telefonista necessariamente, né? Mas que é uma grande administradora para vender, Ou tá na recepção. ou de repente você tem na recepção uma grande vendedora que hoje está engolida pelas demandas do teu consultório, né? Ela não pode vender, por quê? Porque ela tem que marcar a escola do filho, ela tem que marcar o PET do doutor, ela tem que ver o agendamento do paciente de não sei o que lá, ela tem que fazer tudo isso e você tá com um talento lá que ela te geraria muitas demandas, né? Então a recíproca também é verdadeira, né? Você pode ter ambas as situações. Veja isso, veja a base, veja a equipe, comece a observar a equipe e faça o básico, crie uma experiência nova, faça alguma coisa que você ainda não fez para aquele paciente que vai vir amanhã no retorno. Olha o tipo de paciente que você quer e entrega o tipo de atendimento e de tratamento. Né? Exatamente. Não adianta você eu quero ter paciente classe A. Beleza, bacana. Mas o atendimento que você está oferecendo para ele é um atendimento classe A sua recepcionista está recebendo ele da forma que ele deve ser, você está recebendo ele. Tem dentista que chega depois do paciente, Giovanni. Marca ali o primeiro atendimento para 8 horas, o dentista chega na clínica 8h15. O básico, né? Coisa assim, fala, não dá. O básico precisa ser feito, o básico precisa ser falado. Odontologia, consultório é uma empresa. Tem que levar o negócio como empresa. Como empresa. Como empresa. E é isso. Cara, é muito bom bater esse papo com você, Giovanni. Prazer é todo meu amigo Ricardo. Muito bom. Voltando, a gente continua essa prosa aí. Mas vai ser um prazer chegar aqui nesse talk show aqui para a gente continuar esse bate-papo gostoso. Muito obrigado aí pela sua presença e até o nosso próximo bate-papo.